Você já se perguntou por que certas dificuldades, ou padrões de comportamento, ou crenças parecem se repetir nas famílias? A resposta está na transmissão de traumas entre gerações. Então, quando um trauma acontece, seja ele físico, emocional, psicológico, ele não afeta apenas quem o vivenciou diretamente. Esse impacto pode ser transmitido, sim, para os descendentes. E a gente está falando de herança, mas não é essa que você está acostumado a ouvir. É que após um trauma, é comum que a pessoa que foi afetada por ele desenvolva padrões de comportamento baseados em medo, em insegurança e em autoproteção. E a gente encontra explicações baseadas em diversos conceitos psicológicos e científicos, e é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Vamos falar sobre a psicologia do trauma e teoria do apego de John Bowlby. Ele sugere que traumas vivenciados nos primeiros anos de vida, como abandono, negligência, abusos, moldam a forma como a pessoa se relaciona com o mundo, resultando em padrões de apego inseguro. Esses padrões podem se manifestar como medo da rejeição, necessidade de controle ou evitação emocional, que são respostas de proteção criada para lidar com experiências dolorosas. Aí a gente tem, por exemplo, também a epigenética e herança intergeracional de traumas, que em pesquisas de epigenética mostram que traumas podem causar alterações químicas em genes que regulam respostas ao estresse, como o eixo HPA, que é o hipotálamo, pituitária e adrenal, HPA. Então, essas alterações podem ser transmitidas às gerações seguintes. Estudos famosos, como os realizados com descendentes de sobreviventes do Holocausto ou da fome na Holanda durante a Segunda Guerra Mundial, esses estudos eles mostram que filhos e netos dessas pessoas têm maior propensão à ansiedade, à depressão e respostas exacerbadas ao estresse, mesmo sem terem vivido diretamente os eventos traumáticos do Holocausto. A gente tem também a teoria do condicionamento de Pavlov e Skinner, que entende que comportamentos de autoproteção ou insegurança, né, inseguro, pode ser aprendido como resposta a eventos traumáticos e reforçados ao longo do tempo. Então, por exemplo, se um trauma ensina a pessoa que confiar nos outros resulta em sofrimento, ela pode desenvolver padrões de evitação para se proteger. A gente tem também uma outra teoria, que é a do polivagal de Stephen Porges, que descreve como que o sistema nervoso autônomo reage ao trauma. Após uma experiência traumática, o indivíduo pode permanecer num estado de hipervigilância. Então, no nosso cérebro, a gente tem o modo luta-fuga, ou de colapso, congelamento, né? Isso vai moldando os comportamentos baseados em insegurança e medo. Esses padrões podem se tornar crônicos, influenciando como a pessoa responde a eventos futuros. E aí também queria trazer por último o que a gente tem na teoria dos campos mórficos desenvolvida pelo Rupert Sheldrake. Segundo a ideia dele, ele é um biólogo, né, os padrões de comportamento podem ser armazenados em campos invisíveis que conectam os membros de um mesmo sistema, como um cardume de peixes ou a sua família. Então, ele diz que as experiências traumáticas vivenciadas por uma geração podem sim criar um campo de informação que influencia os descendentes, mesmo que eles não tenham vivido diretamente esses eventos. Muito interessante, né? Pois é, nós agora temos então embasamentos psicológicos e científicos, e a partir daqui a gente vai seguindo. É um papo longo, ok? Como se livrar então, como se liberar desses traumas que a gente herdou. Vamos aprender.